Boa tarde, meu nome é Kayan e hoje eu vou falar sobre a condição 0, condição 1, condição 2 e condição 3 no inglês. Bom, a condição 0, basicamente, no inglês, ela se refere à estrutura condicional, usada para expressar situações gerais e verdadeiras. No caso, a condição 0, ela meio que fala sobre fatos. Elas são condições reais, ou seja, que são fatos. Continuando, a condição zero também é conhecida no inglês como zero conditional e ela é construída com a forma verbal no presente simples e ambas cláusulas, if clause e main clause. Essa estrutura é usada para falar sobre situações que são sempre verdadeiras, como falado atrás. São situações verdadeiras universais. Um exemplo aqui é a frase If you heat, ice melts. Se você aquecer o gelo, ele derrete. Bom, nesse caso, a condição 0 fala sobre um fato, que obviamente se você pegar um aquecedor e colocar no gelo, obviamente ele vai derreter. É uma verdade universal, que é 100% verdadeira, que vai acontecer aquilo de fato. Agora eu vou falar sobre a condição 1. Bom, a condição 1 ela é conhecida como First Conditional. É usada para expressar situações possíveis lá no futuro, sendo a condição que pode acontecer. Ela é formada por duas partes, a if clause, que é a cláusula condicional, e a main clause, que é a cláusula principal. Na if clause, usamos o presente simples, e na main clause, usamos o futuro simples, como will e going to. Um exemplo que eu trouxe aqui para a condição 1 é If it rains, I will take umbrella. Se chover, eu levarei um guarda-chuva. Neste caso, a estrutura é first conditional. Expressa uma situação possível, que seria chover, e sua consequência no futuro, que é levar o guarda-chuva. Bom, agora eu vou falar sobre a condição 2, que é conhecida como second conditional. A condição 2 ela é usada para expressar situações irreais, hipotéticas ou improváveis, no presente e no futuro. Composta por duas partes, que é a if clause, cláusula condicional, no passado simples, e a main clause, cláusula principal, com o verbo would mais o infinitivo sem o to. Um exemplo que eu trouxe aqui foi If I won the lottery, I would travel around the world, que seria, se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo. Neste caso, a estrutura second conditional descreve uma situação hipotética, que seria ganhar na loteria, e uma consequência improvável, que seria viajar pelo mundo. É usada para expressar coisas que são improváveis de acontecer no presente ou no futuro. Agora eu vou falar sobre a condição 3, que é chamada de three conditional. É utilizada para expressar situações hipotéticas ou reais no passado, ou seja, algo que não ocorreu no passado e, portanto, não pode ser alterado, porque está no passado. Bom, ela é formada por duas partes, a if clause, cláusula condicional, no past perfect, e a main clause, cláusula principal com would have, mais o particípio passado do verbo. Bom, um exemplo que eu trouxe aqui foi If I had studied harder, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado mais, eu teria passado na prova. Neste caso, a estrutura preconditional expressa a situação no passado, que foi não ter estudado para a prova o suficiente, e sua consequência também no passado, que não ter passado na prova. É usada para falar sobre situações hipotéticas que não se realizaram lá no passado. E agora, deixando as condições de lado, eu vou falar sobre voz passiva e a voz ativa. Bom, a primeira que eu vou falar é a voz passiva. Na voz passiva, eu trouxe um exemplo. Dinner is cooked by the chef. Na voz passiva, o sujeito da frase ativa é o chefe. Ele se torna o agente e não é mencionado. Na frase passiva, o objeto da frase ativa, dinner, torna-se o sujeito na voz passiva, seguido por uma forma de verbo to be
no caso acima, spade é o particípio do passado, do verbo principal, cooked. A proposição be é frequentemente usada para introduzir o agente da ação na voz passiva, mas nem sempre ela é necessária. Agora eu vou falar sobre a voz ativa. Eu trouxe um exemplo aqui na voz passiva, mas eu vou explicar esse exemplo na voz ativa, entendeu? Como ficaria? O exemplo na voz passiva ficaria: The book was read by Sarah. E na voz ativa, esse exemplo seria o sujeito a executar a ação expressa pelo verbo. No exemplo acima, Sarah é o sujeito que executa a ação ao ler o livro, que está falando aqui que ela leu o livro na frase. A estrutura típica da voz dela, da voz ativa, inclui o sujeito, o verbo e, opcionalmente, o objeto que recebe a ação do verbo. E esse foi o trabalho. Expliquei aqui hoje sobre a condição 0, condição 1, condição 2, condição 3, voz passiva e voz ativa. Obrigado por assistir e até mais.